Fala rapaziada, bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de Lógica de Programação. E hoje vamos falar sobre estruturas de seleção. Vocês já viram aí como funciona o Java, aprenderam sobre variáveis, tipos de dados. Na última aula aprenderam sobre os operadores e hoje vamos falar sobre as estruturas de seleção. Vamos fazer o nosso programa tomar decisões diferentes de acordo com uma condição. Então, a estrutura de seleção é um bloco de controle de fluxo que permite executar ou ignorar parte do código dependendo de uma condição, tá? Então, eu quero que, se minha condição for igual a true, eu quero que execute algo. Se for igual a false, eu quero que faça outra coisa diferente. Então, nós temos aqui o bloco if, que ele só vai executar algo se a condição for verdadeira. Então, vamos aqui fazer um exemplo, né? Int idade igual a 18. E aí, eu vou verificar aqui. Se idade for igual a 18, eu vou imprimir aqui maior de idade. Eu vou botar aqui um maior igual, né? Se a idade for maior a 18, eu vou pedir para ele imprimir maior de idade. Então, vou botar aqui esse programa. Veja aqui que ele imprimiu o maior de idade. Agora, quando nós precisamos de duas possibilidades, a gente já tem aqui else, tá? A gente tem aqui o else, a gente pode, por exemplo, imprimir menor de idade. Claro que tem outras condições que você deve verificar, né? Mas aqui, a fins de exemplo. Então, aqui maior de idade, se eu, por exemplo, colocar aqui 16, ou, e não, e se eu colocar 16, ele vai imprimir menor de idade. Então, else, perceba que o else ele não tem nenhuma condição, ele basicamente vai ser executado automaticamente quando todas as opções anteriores, né, todos os ifs e o else if forem falsos. Então, o else é a última opção a ser executada, a última opção que você vai executar aí no seu programa. Nós temos aqui as condições encadeadas, que é quando temos várias condições ao mesmo tempo, tá? Então, eu posso fazer aqui um programa que, se for, tiver idade maior a 18, pode votar. Eu posso aqui colocar o else if, aí o else if, ele também vai ter uma condição, o else if significa se não, se não se, né? Eu posso verificar aqui se a idade é maior igual a 16, na verdade, maior que 16, maior igual a 16, e idade menor que 18. E aqui eu boto aqui, voto facultativo. Se não, eu posso imprimir, sei lá. Claro que aqui está tudo errado, mas é só a fim de exemplo para a gente fazer condições encadeadas, tá? Então perceba aqui que nós temos a idade 16 e o voto é facultativo. Então perceba que ele verificou aqui, né? Idade é maior a 18? Não. Então ele pulou esse bloco aqui, tá? Se aqui a condição for falsa, ele não vai executar isso aqui. Ele vai pular para o próximo bloco condicional, que é o else if. E aí, ele vai verificar aqui que a idade está entre 16 e 18. E vai executar o nosso bloco aqui e parar o programa, tá? Nós temos também aqui o operador ternário, que é o if mais otimizado. Então, nós temos aqui o nosso operador ternário. A seguinte estrutura, a gente tem variável igual a, aqui eu tenho uma condição, tá? Eu tenho uma interrogação e aqui eu executo algo se esse valor for verdadeiro, se não, executo outra coisa se for falso, beleza? Então, vamos fazer aqui um exemplo. Então, eu vou criar aqui novamente uma variável idade igual a 18 e vou criar aqui uma verificação se ele é maior ou menor de idade, tá? Então, vou colocar aqui maioridade, por exemplo. E aí, igual, eu vejo aqui idade maior igual a 18, interrogação. Se isso aqui for verdadeiro, eu vou colocar aqui maior de idade. Se não, imprimo menor
e idade. Imprimir mesmo. Então, veja aqui que ele imprimiu esse primeiro bloco aqui, tá? Que é maior de idade. Se eu colocar aqui idade igual a 17 e rodar, ele vai nos retornar aqui o texto menor de idade. Então, esse é o if ternário. Então, o if ternário ele vai usado para condições simples, tá? Então, para condições complexas, que você tem várias condições encadeadas, você utiliza o if, o else if e o else tradicional mesmo, beleza? Então, vamos falar aqui agora sobre a estrutura condicional switch. Falamos sobre o if e else e vamos falar sobre o switch. Então, eu uso o switch quando eu quero comparar uma variável com vários valores diferentes. Vou fazer aqui um exemplo para conhecer o switch. Então, vou aqui int dia igual a 3. Então, vou ver aqui switch, escolha, vou escolher aqui e a gente vem aqui com case e compara, né? Ver quais valores podem assumir a variável dia. Então, case, se o variável dia for 1, eu posso vir aqui e imprimir domingo. Caso a variável dia seja 2, eu imprimo aqui. Caso a variável dia seja igual a 3, eu imprimo aqui terça. Então, vamos rodar aqui o play para ver o que acontece. Então, veja que ele imprimiu aqui terça. Aqui também a gente tem, por último, não podemos esquecer do default, tá? Que aí é caso nenhuma dessas condições seja atendidas. E aí a gente pode imprimir aqui erro. Então, se eu colocar aqui um valor que não pode ser assumido aqui nos nossos casos, ele vai atribuir aqui, ele vai nos retornar erro, tá? Que é o valor padrão, caso nenhuma dessas condições aqui seja atendidas. E é interessante a gente sempre colocar o break, tá? Depois de cada bloco aqui a ser executado. Mas vocês vão ver aqui que vai ter uma forma mais moderna, tá? Que foi colocado lá no Java 14, de fazer aqui o nosso switch. O break, que eu falei, ele impede o efeito cascata, que nada mais é do que todas as condições serem executadas, tá? Então, quando a gente coloca o break, se uma determinada condição for atendida, eu tenho um break ali, então ele já vai parar o programa ali. Então, vamos fazer aqui agora a forma mais moderna do switch que foi implementado lá no Java 14, que é através de setas. E isso vai nos tirar a obrigação de colocar o break, tá? Além disso, vamos ter menos verbosidade, menos código para escrever, e ele pode nos retornar as variáveis diretamente, os valores diretamente. Então, a gente pode definir aqui, por exemplo, um string nome dia, e aqui switch, escolhemos a variável dia, e aqui está o pulo do gato. A gente vem caso 1, e aqui utilizamos a seta, que no caso é o hífen, e o símbolo de maior. E aqui a gente pode colocar aqui caso 2, segunda, case 3, terça. E aqui a gente tem que trazer o valor default também. Pode ser aqui um erro. Aqui ponto e vírgula. E vamos rodar aqui o nosso programa. Eu tenho que imprimir, né? Aqui no caso, o nome do dia. E aqui ele me retorna o texto. Se eu colocar aqui um dia que não está nos nossos casos, ele me retorna ele. Então essa aqui é a forma mais moderna atualmente de fazer o switch, né? A estrutura switch, que é através de setas. Então vamos agora resolver alguns exercícios para praticarmos aí. Vamos fazer um exercício que use o if else e um exercício que use switch. Então, o primeiro exercício aqui que vamos resolver. Construa um programa que leia dois valores numéricos e exiba a diferença do maior valor pelo menor valor.
Tá. Então vamos utilizar aqui a classe Scanner para ler os nossos números, tá? Scanner System. E aqui, vamos aqui pedir o salt, digite número, vamos ler esse número, vai ser, bom, vamos novamente fazer uma outra impressão para ler o número 2. E aí a gente pode fazer as nossas verificações. Então, eu tenho que verificar qual o número é maior, dos dois valores, qual é maior, para que eu possa fazer esse cálculo da diferença, tá? Então, vem aqui, if, verifico se o número um é maior que o número 2. Se for maior, eu vou fazer o quê? Eu vou imprimir a diferença deles dois, tá? Então, 1 menos número 2. Se não, se o número um não é maior que 2, ele pode ser menor, né? Então, a gente vai utilizar aqui menor e também pode ser igual. Então, a gente vai utilizar aqui else if, tá? Então, a segunda possibilidade é segundo número ser maior que o primeiro número. E aí, se isso for verdade, eu imprimo a diferença do segundo número pelo primeiro número. Se não, eles são iguais, tá? Números iguais. Vamos rodar aqui. Vou digitar 1, agora vou digitar 2. Então, ele retornou aqui 1, ele fez 2 menos 1. Digitar agora o segundo número, o primeiro número como maior, né? E aqui ele me retornou 3. Agora eu vou digitar dois números iguais. Ele me retornou números iguais. Então vamos resolver aqui agora o segundo e último exercício. Construa um algoritmo que receba como entrada a altura e sexo da pessoa e calcula seu peso ideal. Usa as seguintes fórmulas. Tá. Então vamos aqui novamente utilizar nossa classe scanner. SC igual a new scanner. Vamos imprimir aqui para o usuário para ele digitar o sexo dele, né? Não, digite sua altura primeiro, digite sua altura em metros, verificar o que é feito em metros. Vamos ler aqui a nossa variável altura, sc next double. Vamos dar aqui um sc.nextLine, e depois a próxima linha. Vamos agora pedir para digitar o seu sexo, que eu vou colocar H para homens e, ou na verdade, M para mulher. E ler aqui o nosso caractere, no caso é sexo, sc.slide. Agora vamos fazer aqui as nossas verificações. Então, o que é que eu tenho que verificar aqui? Verificar se o sexo dele é homem, né? Se ele é homem. Então, eu vou verificar aqui se o sexo, ponto i, inclusive ignore case, é igual a h. Isso significa que ele é homem. E aí, eu vou fazer o cálculo aqui, tá? Que é o cálculo do peso ideal, né? Então, vou criar aqui uma variável peso ideal, e vou fazer esse cálculo aqui. No caso é 72,7 vezes a altura menos 58. E aqui eu imprimo peso ideal, deixa eu dar o printf, né? Peso ideal igual a CSS, peso ideal. E aqui vou fazer caso parecido. É o SIF e verificar se ele digitou M, maiúsculo ou minúsculo. Por isso eu coloco o ignore case.
C, 62.1. Isso vezes a altura menos 44,7. E aqui agora vamos dar o play no nosso programa. Em altura, 1,74. Então, o peso ideal, 68 ponto, só isso. A gente pode até aqui colocar em duas casas decimais, tá? Então, ponto F, ponto 2F, na verdade, ponto 2F, para limitarmos a casa decimal em duas unidades. Então, em altura, vou colocar aqui 1,80, peso ideal, 72,86. Então é isso, rapaziada. Chegamos aqui ao final da nossa quarta aula do nosso curso de Lógica de Programação. Aprendemos sobre as condicionais. Próxima aula veremos sobre a estrutura de repetições. E na última aula veremos um pouco sobre vetores.